Meu Deus do céu, como é que pode, né? Os servos do diabo tentando interromper aquilo que nós estamos falando da parte de Deus. Mas eu estava dizendo que nós, como seres humanos, nós somos guiados pela legislação de Deus. Deus está no judiciário, Deus está no legislativo e Deus está no executivo mundial. Então, nós devemos pautar as nossas vidas, né, nessa lei de Deus que é eterna. Uma pessoa liberta, ela reconhece a soberania de Deus. Deus é nosso juiz, Deus é nosso legislador e Deus é rei, é o Senhor soberano acima de todos. Deus, como justo juiz, defende a causa dos oprimidos. No Salmo 103, versículo 6. Vamos ver o que nos diz o Salmo 103, no versículo 6. Nós entregamos nas mãos de Deus tudo aquilo que os nossos opressores fazem. Não tem coisa melhor, nem mais pacífico para o nosso coração do que colocar tudo que nos fazem nas mãos desse Senhor soberano. Salmo 103, 6 vai dizer para a gente o seguinte: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Quem pensa que vai conseguir oprimir o pobre porque é pobre, que não tem quem o defenda, está completamente errado e não conhecem a palavra de Deus, porque Deus, ele mesmo diz que ele defende a justiça e o juízo em favor dos oprimidos. Quanto mais vamos nos libertando da escravidão do pecado e de Satanás, mais justo nós seremos. Salmo 119, versículo 142. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A lei de Deus não se baseia em mentira. A lei de Deus não se baseia em disse-me-disse. A lei de Deus não se baseia em fofoca, mas a lei de Deus se baseia na verdade. E a justiça de Deus é uma justiça eterna. Ainda que na terra nós sejamos injustiçados por algum motivo, nós experimentaremos a justiça eterna da parte de Deus. Porque, na verdade, muitos dos que se dão bem, né, acham que vão se dar bem aqui na terra, acham que vão ser injustos e isso não vai ser cobrado deles, e esquecem que a justiça de Deus é uma justiça eterna. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Você é injusto aqui? Se você fechar os olhos hoje, você vai para a eternidade condenado, se você não se arrepender das tuas injustiças praticadas aqui na terra. Morrendo o homem, segue-se o juízo, só vai ressuscitar para ser julgado. Então isso é muito sério, porque nós não sabemos a hora que nós partiremos dessa terra. Nós não sabemos a hora que nós adentraremos na eternidade. E morreu aqui, fechou os olhos aqui, vamos bater de frente com o juiz de toda a terra. Por enquanto, nós temos um advogado que defende as nossas causas, que é Jesus Cristo, mas ele não virá, não voltará mais para nós como advogado, ele voltará como juiz. E se você morrer, só resta um sentimento e uma sensação de juízo na eternidade. A tua justiça é eterna e a tua lei
é a verdade. O que nós começamos dizendo? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A justiça de Deus sempre estará ao lado da verdade. Deus não se curva aos caprichos humanos. Deus não se curva à vontade do homem. Deus não se curva aos pensamentos humanos. Deus não se curva às injustiças humanas, mas a justiça de Deus sempre estará do lado da verdade. Deixo aqui uma frase sobre essa questão que eu sempre gosto de falar: quem deixa tudo nas mãos de Deus, verá as mãos de Deus em tudo. A justiça do homem é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Uma pessoa liberta, ela busca então a santidade de Deus. No Velho Testamento, em hebraico, santidade vem da palavra kadosh. Nós vemos isso em Isaías, no capítulo 5, versículo 16, porque muitos podem falar, mas essa coisa aí é do Velho Testamento. Nós vamos ver, nós já vimos no Novo, ser de santo, porque eu sou santo, e agora nós vamos ver então no Velho Testamento, em Isaías 5, 16. A palavra de Deus em Isaías 5, versículo 16. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e o Deus Santo será santificado em justiça. Como que nós santificamos o nome de Deus em nossa vida? Quando nós somos justos e quando nós agimos com justiça segundo os padrões de Deus e não segundo os nossos padrões, não segundo os padrões de algumas pessoas, mas segundo os padrões da palavra de Deus. O Senhor será exaltado em juízo e o Deus Santo será santificado em justiça. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. É mais ou menos nesse sentido aí, porque Deus é santificado através da execução da justiça. No Velho Testamento, então, o significado de santidade é kadosh, como nesse texto. E no Novo Testamento tem o significado de separado. Nós vamos ver no capítulo 17 de João 11. Vamos lá, João 11. João 17, versículo 11, perdão. João 17, versículo 11, diz assim: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Deus é santo. Jesus era santo quando esteve aqui na sua experiência de carne, e ele deseja que nós também sejamos santos. E Jesus chama Deus de Pai Santo. A palavra aqui é hagios, no grego, né? E quer dizer separado. Então, ser santo é ser separado. Separado de quê? Separado das coisas do mundo, separado dos padrões humanos, separado dos pensamentos humanos, separados da futilidade das coisas dessa terra, porque a vida passa como um sopro. E a Bíblia diz que os dias de um homem são 70, 80 anos, e o que passa disso é enfado e cansaço. Então, esse é o tempo determinado para a nossa carne, mas nós somos seres eternos, e como seres eternos, temos que manifestar em nós essa santidade de Deus. Uma pessoa liberta não aprisiona outras pessoas. Existem prisões físicas e prisões morais. Isso é normal da gente encontrar. Pessoas que são impedidas de saírem de dentro de casa, pessoas que são impedidas
por outros de fazerem isso ou aquilo, quem está liberto por Cristo Jesus, ele não aprisiona ninguém. E existem as prisões também morais, que é a manipulação, como nós falamos, de outras pessoas, manipulação de líderes para que outros pensem como você quer que ele pense, manipular para que outros ajam como você quer que as pessoas ajam. Existem as prisões espirituais, e uma dessas prisões espirituais, ela é ocasionada pela falta de perdão. Em Mateus 17, 34, 35, Jesus fala que serão entregues aos atormentadores aqueles que de coração não perdoarem aqueles que têm dívidas com a gente. Então, ela fala numa outra versão que serão entregues aos verdugos. É a parábola do credor incompassivo. Quando um homem tem uma dívida com seu senhor, não tinha como pagar, esse seu senhor perdoa a sua dívida. E ele tinha outras pessoas também que lhe deviam. Mas ao invés de fazer a mesma coisa que o seu senhor fez com ele, ele cobra e ele é injusto com aqueles que lhe devem. Então, Jesus termina essa parábola em Mateus 17, 34, 35, dizendo: assim também acontecerá com vocês, se do coração não perdoardes as ofensas uns dos outros. Então, guardar mágoa, ressentimento, rancor, a pessoa mais prejudicada somos nós. Em 2 Coríntios 2, 10 e 11, nós vamos ver que essas prisões espirituais, através da falta de perdão, trazem derrotas. 2 Coríntios 2, 10 e 11, eu gostaria de ler esse texto e deixar aqui para vocês. 2 Coríntios 2, 10 e 11. 2 Coríntios 2, 10 e 11. E eu estou falando de coisas muito sérias. Eu já vi pessoas à beira da morte, em agonia terrível, enquanto não liberaram perdão sobre pessoas que estavam aprisionadas dentro de si, elas não partiram com tranquilidade para a eternidade. Então, a falta de perdão é uma questão muito espiritual. Se você é liberto em Cristo, você não aprisiona ninguém dentro de você. Pelo contrário, você deixa as pessoas livres, porque o maior prejudicado é você. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Deus sabe se de fato, lá do fundo do seu coração, você perdoou. E se você perdoa alguém, é por amor a Cristo, para que as pessoas vejam que você é uma nova criatura. Uma nova criatura não aprisiona pessoas dentro do seu coração. Então, a falta de perdão, elas trazem derrotas espirituais, como nós falamos. Tem as prisões morais, imposição de padrões humanos, coerção através do medo, imposição de culpa e acusações improcedentes. Isso você, ao invés de ser um pregoeiro da verdade, da justiça e da liberdade em Cristo Jesus, você passa para a função de acusador, impondo aos outros, cobrando dos outros, amedrontando os outros. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não tem medo, você vive sem medo, mas você também não impõe o medo a ninguém através da coerção, através da culpa. Muitos querem fazer com que os outros se sintam culpados. Essa não é nossa função, não é? Nós devemos nos preocupar com a nossa vida e ter a certeza de que cada um vai dar conta de si a Deus. Então, o que o outro fez é um problema entre ele e Deus. Cada um vai comparecer perante o tribunal de Cristo para dar contas das suas obras. E isso deve ser o suficiente. Eu não tenho que ficar apontando o erro de ninguém. Eu tenho que ajudar em amor. Mas o que o outro faz é um problema dele com Deus, não é um problema meu. Então, eu tenho que estar preocupado, sim, se Deus me chamar, se eu fechar meus olhos hoje aqui nessa terra,
como eu estarei diante do juiz de toda a terra? Eu vou prestar contas da minha vida e você vai prestar contas da sua vida. Quando a gente entende isso, a gente não tem aquele apontar de dedos, a gente não tem o julgamento, né? Então, muitas vezes essa coerção através do medo, essa imposição de culpa e acusações improcedentes, elas deixam com que as nossas orações fiquem sem respostas. Mas de onde eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, no livro de Isaías, no capítulo 58, Isaías, no capítulo 58, no versículo 9. Vamos lá. Porque muitas pessoas, às vezes, acham que a gente tira as coisas da nossa cabeça ou são os nossos pensamentos humanos, as nossas filosofias humanas, e não são, né? Nós tiramos todo o nosso proceder daquilo que está escrito na lei do Senhor, que diz, então, em Isaías 58, 9, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao aflito, ao faminto, e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então, quando é que essas bênçãos virão sobre as nossas vidas? Quando é que o Senhor vai nos responder? Quando nós deixarmos de colocar jugo, peso sobre a vida dos outros, estender o dedo, apontar o dedo na cara dos outros, né? E o falar vaidade, porque muitos falam da vaidade do seu coração e querem que as coisas de Deus aconteçam de bom na sua vida, mas estão cheios de vaidade. E a Bíblia diz que Deus vai ouvir quando tirar do meio de nós esse apontar de dedo, o jugo e o falar vaidade. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Então, isso é uma coisa para nós que somos libertos. Mas o que fazer quando nós somos vítimas das prisões alheias? Eu quero dizer para você que Deus ele está vendo tudo que acontece na terra. Os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra, contemplando os bons e os maus, para dar a cada um segundo as suas obras. E eu quero deixar para você, já encerrando essa nossa meditação, livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, um texto do qual eu também gosto demais. Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16. Qual deve ser o nosso procedimento quando as pessoas tentam nos aprisionar? Diz o seguinte: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os que temem ao Senhor compartilham uns com os outros, e há um memorial. A palavra que está falando para a gente que tudo o que acontece nos nossos dias estão sendo escritos no memorial de Deus. Por acaso aquele que conta as estrelas e as chamam pelo nome, se esqueceria de mim? Se esqueceria de você? Deus conhece o meu nome, Deus conhece meu endereço.
A Bíblia fala que todos os nossos fios de cabelo estão contados pelo Senhor. Então, esse que sabe tudo de nós, que sabe dos nossos limites, que sabe das nossas lutas, que sabe das nossas tribulações, que sabe das afrontas que nós vivemos, ele está escrevendo a nossa história. Tudo está sendo escrito por Deus. Os anjos de Deus anotam as nossas orações. Os anjos de Deus levam as nossas orações diante do trono da graça, para os que se lembram do seu nome. Então, quando você está passando por esses momentos em que você se sente aprisionado pelas atitudes dos outros, coloca diante do Senhor, porque Ele sabe o que você está fazendo, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe das injustiças. O Senhor, como eu digo, Ele não tem uma visão sistêmica. Eu só posso ver aquilo que está diante dos meus olhos, mas a visão de Deus é uma visão abrangente. Deus vê ao mesmo tempo o mundo inteiro, porque o Senhor é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, onde for necessário. Deus sabe o que está acontecendo aqui, mas Deus sabe o que está acontecendo lá no Japão, nos Estados Unidos. Deus sabe o que está acontecendo em Israel. Então, aquele que é conhecedor de todas essas coisas, ele escreve no memorial tudo o que nós passamos, tudo o que nós falamos. A Bíblia diz que Deus sabe de tudo aquilo que nem mesmo saiu da nossa boca. Deus conhece os nossos pensamentos. Então, nós devemos confiar nesse Senhor. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Fala com Deus. Ah, mas estão falando coisas improcedentes. Fala com Deus. Ah, mas estão me coagindo. Fala com Deus, porque Deus está vendo. Aleluia. Deus está vendo todas as coisas e na hora certa Deus se levantará em seu favor e na sua defesa, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas injustiças, que não possa se compadecer daquilo que nós passamos. Mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e por isso ele é o nosso intercessor perfeito, é o nosso advogado perfeito diante do Pai. Nós não precisamos advogar em causa própria, porque diante do judiciário de Deus nós temos um advogado que é justo. E esse advogado justo, ele nos justifica. E quando nós esperamos no judiciário de Deus, quando nós esperamos e entregamos nossas causas no judiciário de Deus, o Senhor faz justiça por nós, como está escrito também em Malaquias, no capítulo 4, que diz assim: mas eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Quando o dia do Senhor se revelar sobre a terra, quando o dia do Senhor se revelar sobre a nossa vida, sobre as nossas causas, sobre as nossas injustiças, Deus não vai permitir que permaneçam os soberbos, os que cometem piedade, os que vivem fazendo maldade, de sorte que não lhes restará nem raiz e nem ramo. Desde agora o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada fora. Foi isso que Jesus decretou quando ele veio para a terra como homem. Ele sofreu como homem, ele foi injustiçado como homem, mas hoje ele está estabelecido como nosso advogado. Mas eis que vem o dia em que ele será o juiz que vai julgar as nações com vara de ferro. Você já parou para pensar isso? Quem não conhece a Jesus como advogado vai ter que encará-lo como juiz.
e ele vai reger as nações com vara de ferro e não vai deixar dos ímpios nem raiz nem ramo, ele arranca com tudo e vão ser jogados nas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes. Então vale a pena nós confiarmos em Deus e entregarmos nas mãos dele todas as injustiças que fazem contra nós. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro, pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Não é promessa de qualquer um, não é a lei de qualquer poder público humano, mas é a lei do Senhor dos Exércitos, naquele que tem domínio no céu, na terra e debaixo da terra. Conclusão: cada um dará contas de si a Deus. Como nós já falamos, eu darei conta da minha vida, você vai dar conta da sua. Cada pessoa naquele dia do Senhor vai dar contas de si mesmo a Deus. E para encerrar, como vive uma pessoa liberta? No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 12. Romanos 14, 12. Nós encerramos conversando com vocês sobre as características que tem uma pessoa liberta em Cristo Jesus, que diz o seguinte para cada um de nós. Romanos 14. Olha, Romanos 14, 13 diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Vivamos de forma que não coloquemos tropeço para ninguém e não nos julguemos uns aos outros. Nós não devemos julgar, nós devemos apenas apresentar a Deus. Nós devemos colocar diante de Deus. Julgar não é nossa função, porque enquanto nós estamos com o dedo apontado para o outro julgando, né, nós exemplificamos assim com a mão, ó, eu tenho 3 dedos apontados para mim e eu tenho o meu polegar vendo todas as coisas, porque nós não fomos estabelecidos na terra como juízes, mas nós devemos apenas não ser escândalo para ninguém. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveriam escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Melhor seria pendurar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Você, como uma pessoa liberta, tem sido bênção, pedra de edificação para a vida de outros, ou você tem sido pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Filipenses 4, 8, para encerrar essa reflexão sobre esse assunto, como vive uma pessoa liberta por Jesus Cristo. Filipenses 4, 8 diz assim, vamos pegar um pouquinho mais antes aqui no 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Uma pessoa liberta, ela está sempre se alegrando em Deus. E isso independe de condição financeira, isso independe de uma condição física, às vezes até na doença. Nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo, porque cremos que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que servem ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade, a vossa justiça notória a todos os homens. Ponto. Por quê? Perto está o Senhor. Ponto. Então, nós devemos ter a convicção de que nós devemos ser pessoas de equidade, valores iguais para pessoas diferentes. Isso é praticar a equidade, é dar direitos iguais a pessoas diferentes, e nós devemos proceder desse jeito. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, ou seja, colocar tudo diante de Deus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, o nosso amanhã, as injustiças que cometem contra nós, as improcedências com mentiras, as improcedências com culpa, as improcedências com coerções, porque perto está o Senhor. Isso te alegra ou te entristece? Deus está perto de mim, Deus está perto de você, Ele está vendo tudo que você está fazendo, Ele está vendo tudo que eu estou fazendo. Será que isso nos alegra ou isso nos entristece? Será que você poderia convidar Jesus para fazer com você todas as coisas que você pratica? Ou você se envergonharia das coisas que você faz? Se o próprio Jesus em carne estivesse, ele não está em carne, mas ele está em espírito. Perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando nós temos a convicção de quem nós somos em Deus, de quem Deus é para nós, quando nós entregamos ao Senhor todas as injustiças, a Bíblia diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, nós vivemos com paz de espírito. Uma pessoa atribulada, uma pessoa sem paz, uma pessoa que vive fazendo mal para os outros, eu não acredito que essa pessoa consiga deitar e dormir em paz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando uma pessoa tem falta de paz, pode ter certeza que ela está longe dos padrões morais estabelecidos por Deus na sua palavra. Não tem como ter paz. Quem é injusto não tem paz, ele dorme e acorda. Se é que ele tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele disse que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se uma pessoa não se convence do pecado, do erro, do engano, da injustiça que comete, o Espírito Santo de Deus não está nessa pessoa. E essa pessoa também não tem paz, porque a paz é fruto do Espírito Santo. Quando você tem a consciência limpa, você vive em paz. Podem falar, podem dizer o que quiserem, mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, ninguém entende. Mas a paz de Deus guarda o nosso pensamento e o nosso coração em Cristo Jesus. E ele, concluindo, ele diz então, como deve viver e proceder uma pessoa liberta? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é verdadeiro, quem vive na mentira está longe da libertação de Cristo Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, não procura ficar dando jeitinho para se beneficiar através de atos de corrupção. E quando eu falo corrupção, tem a corrupção ativa e a corrupção passiva. Corrupção ativa ela é praticada por aqueles que encabeçam alguns atos de injustiça, e a passiva é cometida por aqueles que concordam. Não estão junto lá praticando o ato de corrupção, mas se você sabe, se você é conivente, você está sendo corrupto também.
tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Quando uma pessoa está em Cristo, ela é amável, ela é pura de coração, ela tem as suas mãos limpas. Muitas vezes eu oro, não sou melhor do que ninguém não, mas eu apresento para Deus as minhas mãos, eu falo, Senhor, aqui estão minhas mãos, vê se tem sangue de alguém aqui, sonda o meu coração. Como o salmista Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito quebrantado, porque um coração quebrantado Deus não despreza. Será que você pode falar isso? Olha, Senhor, as minhas mãos e sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como eu falei, Deus sonda mentes e corações, Deus esquadrinha o coração do homem. Se você passasse hoje pelo esquadrinhamento de Deus, como estaria você diante daquele que é justo, que ama a justiça, que é a própria verdade em pessoa? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes. Olha só, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você viu em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo está falando de si mesmo. O que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram de mim, isso fazei, então o Deus de paz será convosco. Será que você vive de tal forma como liberto por Cristo Jesus, a ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Você pode ser um padrão de exemplo de pureza, de honestidade, de verdade, de virtude, a ponto de alguém olhar para você e poder desejar ser parecido com você, porque você é parecido com Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como Paulo falou, se você fizer isso tudo que você aprendeu, que você viu, que você ouviu, o Deus de paz será convosco. Nós podemos estar lisos, como dizem por aí, sem um centavo no bolso. Mas se nós fazemos o que é puro, o que é justo, o que é honesto, o que é verdadeiro, o que tem virtude, se nós pensarmos nessas coisas, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Isso te tranquiliza ou isso te deixa perturbado? De acordo com a sua resposta, você poderá me dizer então, se você é uma pessoa que foi liberta por Cristo Jesus. Pense nisso. Reflita e permita que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe dentro do seu coração, a fim de que, quando você fechar os olhos nessa terra, você possa estar diante do juiz, que há de julgar os vivos e os mortos, com o coração tranquilo e em paz. Que Deus nos abençoe.